Voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Estamos conversando com o juiz do trabalho, Jorge Luiz Soutomaior, sobre dumping social nas relações de trabalho. Juiz Soutomaior, dentre os argumentos contrários à tese do dumping social, estaria a falta de amparo legal e até a configuração do julgamento extra petito, ou aquele algo mais que não estaria constando da petição. O que o senhor tem a dizer a respeito desses argumentos? Primeiramente, assim, tentar se posicionar contra o avanço, né, do raciocínio sobre os nossos problemas é uma coisa da natureza humana. Né? Certo. A gente sempre procura manter o status quo, sempre as novidades sempre têm resistências. Mas a gente tem que pensar no sentido de que uma resistência nesse assunto é uma coisa muito séria, porque de fato nós atingimos um estágio de alguns segmentos empresariais que utilizam de práticas reiteradas de desrespeito à legislação trabalhista a longo tempo, né? E isso precisa ser corrigido de alguma forma, né? A percepção de que você está lá fazendo audiência todos os dias, né, com as mesmas reclamadas, com os mesmos problemas, ano após ano, é uma percepção plena de injustiça, uma percepção plena de ineficácia da própria atuação jurisdicional para a correção da realidade. Então é preciso pensar saídas para um problema efetivo, um problema grave do ponto de vista social, do ponto de vista econômico. Mas as objeções, no caso, elas têm esse efeito grave de preservar uma realidade não muito correta do ponto de vista do respeito à legislação trabalhista, entendida na perspectiva de uma legislação que diz respeito à preservação de direitos fundamentais. Certo. Né? Então, esse é o primeiro ponto. De um ponto de vista técnico, no entanto, a objeção ela não se sustenta daquela forma como eu disse, né? Existe previsão expressa nos artigos 186 e 187 do Código Civil na perspectiva de construção que possibilita a construção da teoria da existência de um dano à sociedade pela prática abusiva de natureza econômica. Há dispositivos nesse sentido no Código de Defesa do Consumidor, dispositivos nesse sentido na Lei do Sistema Financeiro Nacional, ou seja, o conjunto normativo é muito grande. Na própria Constituição, quando se estabelece que são direitos fundamentais, o valor social do trabalho, que a livre iniciativa está vinculada ao valor social do trabalho, o artigo 170 da Constituição, que estabelece que a economia deve respeitar os ditames da justiça social, o artigo 5º, que estabelece a função social da propriedade, o artigo do Código Civil, que estabelece a função social do contrato, o artigo da Constituição, que estabelece a prevalência dos direitos humanos, a necessidade de diminuição da riqueza, a diminuição das diferenças, das desigualdades regionais, das desigualdades financeiras. Você tem um cabedal, né, de normas jurídicas e princípios jurídicos que são postos dentro da perspectiva de eliminar um tipo de ação de empresas que se valem de uma estratégia econômica para obter uma vantagem potencial em detrimento de outras empresas, desajustando o modelo econômico e gerando rebaixamento da condição social dos trabalhadores. Quer dizer, falar que não existe fundamento jurídico para corrigir isso é desprezar todo ordenamento jurídico interno e as normas internacionais, né, que dizem respeito aos direitos humanos e aos direitos sociais ligados aos direitos econômicos. Bom, nessa linha, recentemente a 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho absolveu uma empresa gaúcha condenada em primeira e segunda instâncias ao pagamento de indenização de R$200 mil por dumping social. No entendimento da turma, a condenação que foi fixada de ofício teria violado os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa previstos na Constituição. Eu gostaria que o senhor comentasse essa decisão. Então, e aí quando se ultrapassa esse obstáculo de reconhecer que há no ordenamento jurídico os fundamentos, né, para se estabelecer uma condenação indenizatória para uma empresa que reiteradamente descumpre a legislação trabalhista de forma inexcusável, visando a vantagem econômica, definido assim como tal, né, o nosso dano social ou dumping social,
passa-se, embora se reconhecendo que realmente existam os fundamentos, aí o obstáculo segundo que se coloca é o obstáculo de natureza processual. E qual obstáculo processual é esse? Bom, o juiz, em ações individuais, numa reclamação trabalhista do José em face da empresa X, não pediu nenhum tipo de indenização por dano social e, por consequência, o juiz não pode estabelecer essa condenação naquela reclamação trabalhista de natureza individual. Objeção essa que não se coloca, por exemplo, se for uma ação civil pública, né, movida ou pelo sindicato ou pelo Ministério Público do Trabalho. Certo. Bom, mas nessa questão da reclamação trabalhista, a objeção processual tem se colocado como demonstrado nessa decisão do TST, que reconhece a existência do dano social ou dumping social até, mas diz, bom, depende de pedido. Só que aí me parece uma fórmula, digamos assim, secundária, né, de chegar ao mesmo resultado. Vamos rejeitar a ideia, né, com aquela gravidade que eu disse, que é manter uma realidade, de certa medida, desvirtuada, né, do respeito à autoridade do ordenamento jurídico e das decisões judiciais. Porque essa construção do processo, da concepção do processo, quando o juiz só pode julgar em conformidade com o pedido, estritamente limitado ao pedido, é uma concepção de processo na perspectiva também individual, né? Daquela de que quem causa dano individualmente, a outra pessoa fica obrigada a reparar o dano. Certo. Né? Dentro de uma lógica em que existe a responsabilidade civil no contexto social, né? E os direitos são postos numa lógica de relações sociais em massa e repercutem, portanto, as relações individuais repercutem em um coletivo, o processo passa a ser visto, o instrumento processual passa a ser visto também como um instrumento de coletivização das decisões judiciais. Ele precisa ser visto dessa forma. Então, quando o juiz, decidindo um caso X de uma pessoa, tem a percepção de que aquela sua decisão atinge a esfera jurídica de outras pessoas, há o efeito extensivo da decisão do juiz. Isso é a teoria criada desde o Capelletti, Mauro Capelletti, os processualistas antigos, é uma teoria antiga que foi inclusive corroborada, está prevista no nosso ordenamento jurídico, no Código de Defesa do Consumidor. Né? E essa teoria, por exemplo, repercute com muita intensidade nas ações judiciais nos Estados Unidos, né? De que em uma ação individual o juiz dá o efeito daquela ação para as outras ações, para as situações jurídicas que estão alheias àquele processo. E, naturalmente, este pedido não pode ser feito pelo José, porque o José não tem a dimensão do social. O José tem a dimensão do seu problema localizado. Ele Sim. vai lá pedir uma indenização de um problema. Olha, eu estou sofrendo essa consequência, perdi meu dedo. Né? Ele não tem a visão panorâmica. Não tem. O juiz fala, bom, é o 10º ou é o 15º ou é o 20ª reclamação trabalhista sobre essa mesma questão esse ano. Sim. Né? Então o juiz tem que pensar na sua decisão a partir do conjunto das decisões que já fez, para que evite que venha o 21º, o 22º, o 23º e ficarem sempre reparando um a um, né, os dedos cortados, vamos dizer assim, sendo que muitos, inclusive, nem chegam à justiça. Né? Muitos desistem, muitos não vão procurar por uma razão ou por outra. Então essa repercussão social é essencial que o juiz dê. E só pode ser ele que dará mesmo. Por isso nessa questão do dano social, do dumping social, a atuação extra petita do juiz é da essência das coisas. Como, por exemplo, se imagina, mudando, né, de exemplo, um juiz julgue um processo, saindo da esfera trabalhista, né, um processo em que fique comprovado que uma empresa X, uma relação de consumidor, né, enganou o consumidor dentro de uma compra. E fazendo a instrução do processo, ou seja, garantido o devido processo legal, contraditório, porque a parte foi intimada, produziu provas, etc. A garantia do devido processo legal está posta. A da instrução do processo chega-se à conclusão que aquilo ocorreu não só com aquele consumidor específico, mas ocorreu com 1000 consumidores. E está ocorrendo com consumidores por aí afora. O juiz dará uma decisão que simplesmente
que simplesmente repare o dano sofrido pelo José e deixará que as coisas continuem acontecendo? Ou ele fará que a sua decisão seja publicada em jornal, né, como determina o Código de Defesa do Consumidor, em jornal de grande circulação, e que estabeleça uma indenização com relação a todos os outros e uma obrigação de não fazer, para que a empresa não continue fazendo, cometendo aquela prática? Ou ele simplesmente vai dar uma indenização individual? Ele pode ir para casa tranquilo, sabendo que a sua decisão serviu para o caso do José, mas uma coletividade inteira continua sendo vítima daquele ato, daquele mesmo ato que ele comprovadamente, dentro do contraditório, com as provas produzidas, ele comprovou que estão ocorrendo? Não, ele não pode fazer isso. E ele não pode fazer juridicamente falando. Eu acho que é um dever dele, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor, ele deve, não é que ele possa, né? Ele deve proteger as outras pessoas. Ele deve proteger o cidadão, deve proteger a sociedade diante daquele ato abusivo, né? Então, é da natureza, da essência desse tipo de reparação, a atuação ex officio do juiz. Muito bem, juiz Soutomaior, eu preciso chamar mais um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, é só um minuto.